Ele é discreto e reservado, mas muito conhecido no Brasil inteiro pela vidência. A sensibilidade começou muito cedo, aos 7 anos, e isso fez dele uma criança mais agitada e até inconformada, como ele costuma contar. Na adolescência, a sensibilidade para as previsões cresceu e ele passou a canalizar o dom e a fazer sucesso com isso. Ganhou a confiança de anônimos, famosos e personalidades políticas e empresariais. Circula facilmente em todos os meios e o que garante o sucesso dele é exatamente esse jeitinho quieto, tranquilo e sem holofotes. Rodrigo Tudor nasceu em Belo Horizonte, é filho único, foi criado pela mãe e pela avó, que sempre acreditaram nessa mediunidade do menino. Aos 40 anos, tem acertos impressionantes e no currículo, fatos históricos que mexeram com a humanidade. Quem é este homem? Vamos saber dele agora, no Palavra Cruzada. Convidei também minha colega de Rede Minas, Sabrina Damasceno. Ela é formada em Comunicação Social pela PUC Minas e pós-graduada em Comunicação Pública na Faculdade Nova Serrana. Atuou em ONGs, rádios e TVs religiosas. Trabalha na Rede Minas desde 2011. Na emissora passou pelo Departamento de Projetos Especiais, co-criou a série de Filosofia Humanidades e atualmente é produtora e apresentadora do programa musical Alto Falante. Além de jornalista, Sabrina é reikiana e se interessa por temas relacionados à sensibilidade humana, como radiestesia e numerologia cabalística. Boa noite, obrigada por vocês terem vindo. Boa noite, Rodrigo, Márcia. 23 anos que não te vejo. Primeiro, eu te agradeço, Dani, o carinho, tá? A gentileza do convite. Imagina. Muita luz a você, ao seu Obrigada. programa, aos seus telespectadores. Você, Sabrina, muita luz também. Muito E assim, obrigada. mas me favoreceram aqui, né? Reikiana, amiga. Ai, que loucura, né? E a gente agradece a oportunidade também, né? De poder Com você conhecer o energia. Rodrigo. Isso Então, mesmo. estou lisonjeado com tamanha luz que eu recebi aqui dos bastidores até o palco aqui, né? Fico muito feliz. Rodrigo, a gente começou na televisão adolescente, né? Foi. E 23 anos que a gente não se 23 anos. vê. Eu estava naquela época com 16 anos de idade, para ser bem pontual. Antes da gente falar dessa fase adolescente, como foi o Rodrigo criança? O Rodrigo que descobriu ou não descobriu, talvez, esse dom da mediunidade, da sensibilidade. Como é que foi isso? Olha, foi, eu diria que muito perturbador, né? Foi muito perturbador. Eu sempre conto, o meu projeto de vida era ser advogado, né? Isso é uma influência que já vem da minha mãe e, de fato, sempre gostei do direito. Sempre fui apaixonado por leis, por fazer justiça, por fazer coisas para o povo. Então, eu sempre li muito, sempre fui muito aficionado por esse lado, muito por influência da minha mãe. E depois eu vi que nem tanto, que eu realmente gostava e gosto de ajudar, sempre que a gente consegue, né, dissertar sobre alguns temas aí, né, que envolvem o direito. Mas o destino trouxe um rumo totalmente inesperado, né? 11 anos de idade, eu já tinha essas percepções que vinham de uma forma muito inesperada, que eu não sabia muito controlar. Sempre fui um menino muito agitado, muito psicólogo, psiquiatra, para tentar ver esse meu nível de agitação, né? Fora que isso me trouxe ansiedade, obesidade, tudo isso ligado a essa canalização espiritual até então mal resolvida. Era uma pessoa extremamente ansiosa, difícil de fazer amigos, fechado no meu mundo, muito introspectivo, né? Então, esse começo, isso aí, até os 17 anos de idade, foi muito perturbador para mim. Estudei em escola católica, estudei no Monte Calvário e foi muito bom o meu espaço lá, mas depois eu vi que eu tinha que mudar, né, porque as coisas foram tomando um rumo muito grande com a sensibilidade de fazer previsões, de falar da vida de coleguinhas de 8, 9, 10 anos de idade. Isso caía como uma bomba. Você conseguia verbalizar já? Verbalizava. Isso aí é um filtro que a criança geralmente não tem. Não tem, né? E aí eu falava para coleguinhas que, claro, levava para os pais, e aí isso foi se tornando uma lenda. Então, até hoje, eu lembro dos meus colegas, muitos me adicionam em redes sociais, eu lembro e tal,
hoje eu sou médico, hoje eu sou isso, eu sou aquilo. Então, quer dizer... Interessante, né? Até hoje, esse contato... E assim, é uma coisa muito real que eu costumo falar. Hoje em dia, a gente vê que as pessoas se fazem gurus. O meu caso é completamente único. Porque, assim, você lembra, 16 anos de idade, desde o 11, quem esteve nessa posição? Só eu mesmo. Rodrigo, e até uma questão, assim, Então, a Dani até loucura mesmo, comentou assim, da sua mãe, né? Sim. Da sua avó que acreditavam. Sim. E a gente até vê crianças que também passam momentos conturbados. Qual foi a importância da sua família nesse processo? Foi muito forte, que a minha mãe sempre me apoiou muito em todas as minhas escolhas, né? Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, barreira. Agora, a minha avó, ela sempre teve um lado muito mais espiritualizado. Ela realmente era uma vidente nata, né? Ela nasceu em Manaus, né? Então, até hoje eu tenho familiares lá. Então, ela sempre soube que ela tinha, e coisas que ela falava de forma muito pontuais, eu via acontecendo desde novinho, então eu convivi com isso. Ela adorava defumar casa, ela adorava banhos, ela adorava simpatias. Então, quer dizer, não tem como você não ter, você sentir essa energia. Também, né? Só que ao mesmo tempo que ela tinha esse lado, ela falava, não, Rodrigo, é um lado perigoso, é um lado conturbado. Você não pode seguir por este lado. Então, isso aí era uma coisa, hoje ela já falecida, infelizmente, mas veio muito dela. E você concorda? Você concorda? Que eu ia falar assim, você sentiu esse lado complicado e conturbado naquela véspera de 11 de setembro? A partir dali, você entrou, de fato, para esse universo? Olha, eu vou te contar um fato que eu acho que eu nunca abri isso publicamente depois de... Daqui a pouco vai dar 30 anos, né, gente? Eu previ o World Trade Center, eu tinha 17, né? Estourei nacionalmente, aquela coisa, fui a São Paulo. Quando eu tive 18 anos de idade, também uma história que eu gosto de trabalhar muito com coisas pontuais que podem ser comprovadas. Eu não gosto de nada fake. Com 18 anos de idade, eu estava fazendo o programa da Sônia Abrão, uma querida amiga, ela que me lançou com o Elias Abrão, você lembra? Eu tive uma dor aqui, estava no ar. Essa dor aqui, tá? Essa dor aqui. E eu fiquei, lá eu ficava num flat, por conta da RTV na época, e essa dor permaneceu por uma semana. E eu tomando determinada medicação, aí até o Elias falou, Rodrigo, tem que olhar. Eu falei, não, eu sempre muito claro, não, tem meus compromissos, tem programa, tem que atender gente, tem isso, tem aquilo. Menina, cheguei aqui, aí não dei conta mais lá, peguei um voo, né? E vim pra cá, estava com uma apendicite supurada, tá? Cheguei aos 18 anos de idade com uma apendicite supurada. Quem me operou foi o doutor Geraldo, do Madre Teresa aqui, um médico maravilhoso. Fiquei internado 20 dias e a minha mãe me fala, se não fosse o doutor Geraldo, me fale o sobrenome, eu não estaria aqui. Então, quer dizer, toda aquela carga, toda aquela notoriedade, bateu na minha saúde de uma maneira bastante agressiva. Então, quase que eu fui. Só que a espiritualidade, eu tive uma visão lá no Madre Teresa, hospital que eu indico, a prova assina embaixo, estou aqui graças a ele. E eles falavam para mim, a espiritualidade falava, não chegou a sua hora. Não, mas foram 20 dias internado. Imagina. Então foi isso, no meio de tantas confusões, que eu comecei a pensar. Depois que eu fiquei esse tempo todo internado, eu falei, será que eu volto? Será que eu largo? Será que eu volto? Acabou que eu voltei. Voltou e aí você fez psicologia, não seguiu direito. Não seguiu direito, é uma coisa que eu tenho vontade até hoje. Tem, mas tá guardada essa vontade. Tá guardada. Acho que o tempo não daria, né? Você fica com a agenda muito cheia, né? Muito, muito. E assim, a descarga energética, eu costumo falar, gente que é real, é muito cansativo. Eu não consigo muitas vezes emendar em festa, em aniversário, em nada, porque o desgaste mental, energético, é muito grande. A gente estava conversando na redação, quando eu contei que eu queria te trazer, e Sabrina talvez vai entender melhor isso, porque é mais estudiosa, né? A gente fica imaginando assim, como é que é a vida do sensitivo? Você sente, você sonha, você vê,
você imagina, alguém sussurra no seu ouvido, né? Que eu acho que é uma curiosidade de Como gente que acontece? leiga, Qual é o processo? né? Como é que você chega num diagnóstico? Vamos usar essa palavra. Como é que você chega no diagnóstico? Olha, no meu caso, claro que tem outros tipos de mediunidade, Sim. né? No meu caso, sempre foi a sensitividade. Eu sempre escutei, né? Então, até hoje, quando as pessoas vêm atendimento a mim, eu deixo fluir. Por favor, o seu nome, data de nascimento, nome completo, foca e mentaliza aí, cabeça leve, desliga celular e deixa vir. E aí começa a vir essas informações. Até hoje, eu costumo falar que vem de uma vidência mesmo. Tá? Eu não vejo uma entidade me falando. Eu não atendo com incorporação. Não é nada disso. A minha coisa é uma sensibilidade. Claro, eu aprimorei com o lado astrológico, né? Adoro tarô, aprendi o baralho cigano, porque as pessoas também gostam, né, desse lado, né? E usei muito para televisão também, que TV adora que a gente leve um baralho e tal, então eu aprendi. Mas, na realidade, sempre veio de forma nua e crua. Atualmente, eu lido que eu só deixo vir quando me vem essa permissão. Que é diferente da infância, que não tinha controle. Da infância, que era aquela bagunça, era na escola. Aprende a controlar. Eu fui expulso de uma escola por causa disso. Eu fui expulso, não há vergonha em falar, porque foi real. Você foi falou real. E aconteceu. Sim. Que é o caso Sim. da professora do acidente. Ué, como é que você sabe disso aí? Não combinou nada. Não, me contaram. A anteninha dela também está sincronizada. Estava numa aula, eu não me lembro qual, eles estavam marcando uma excursão e eu falei, não vai ser legal essa excursão. Você imagina com sei quantos anos lá atrás eu falando isso, né? Parei a sala, né? Eu falei, ela não volta não. Aí teve um acidente. Também algo histórico, todo mundo sabe, foi muito pesado. E a professora morreu, né, nesse acidente. E aí a gente chega para um outro processo do aprendizado, né? Como você filtra assim, o que eu devo falar e o que não falar? Ah, isso é ótimo, né? Porque tem muitos casos, né? Ótima pergunta. Charlatanismo, né? Da pessoa que quer ganhar dinheiro. Total. Isso é ótima pergunta. Total, achei bárbaro também. Nem tudo pode ser falado, tá? E eu costumo falar que nós, que somos clarividentes, sensitivos, não somos os donos da verdade. Deus é maior, Deus está acima e Deus pode mudar tudo. Eu posso falar A, mas Deus fala B. Né? Então, realmente, isso aí é algo que Até porque muda. O livre-arbítrio muda também uma projeção, né? Uma atitude que muda toda. Muda de forma total. Mas eu acho, assim, que você consegue controlar... Repete sua pergunta para mim, que eu quero ser bem intenso nela. Sabrina que fez. Como você avalia assim, o que deve ser dito e o que não deve ser dito? O que eu costumo dizer, tem coisas que a gente fala que vai te levantar, que vai te ajudar. Igual eu tenho um cliente que ele foi até minha mesa e eu falei do nada, procura um cardiologista. Que eu costumo falar, espiritualidade não trata de saúde. Fiquem claro, bem desmistificado isso. Saúde é o médico. Cliente meu, eu falei, vai procurar a saúde, vai num cardiologista. Ele estava infartando na minha mesa. Ele hoje é um grande amigo. Então, o que pode ser falado é tudo que pode ser somado para ajudar a sua vida. Seja no amor, seja na prosperidade, seja nos negócios, tudo que pode te levantar. Agora, nesse aspecto que a gente vê muitos charlatões falando, você vai ter isso? Não. Eu acho que, assim, no meu caso, eu não trabalho dessa forma. Quando eu vejo, você tem, falo isso muito na Itatiaia, quando eu estou lá, saúde é um médico, tá? Nunca previ para cliente meu acidente de carro, nada. Claro, a gente dá dicas, olha, essa viagem pode não ser tão favorável. Vá se quiser, o livre-arbítrio está aí para isso. Mas eu, pessoalmente, eu não acredito em pessoas que falam, vai acontecer tal tragédia se você não fizer tal coisa. Não, isso aí é uma mentira. Manipulação. É uma manipulação, é uma falácia. Até porque eu gosto de esclarecer isso. É muito bom esse espaço para esclarecer. Por isso que na nossa área hoje tem tanto preconceito. Que é tanta gente falando tanta mentira que a gente fica até com vergonha. Pra você ter uma ideia, eu estou com 41 anos de idade, eu fiz 41 esse ano. A minha vontade é dar um pause, tá? Porque mentalmente a gente segue
dando conselho, segue falando, mas a gente já pega pessoas tão martirizadas, que já foram em maus profissionais, já foram aqui, já foi ali. Às vezes a pessoa está num momento ruim mesmo de saúde, igual eu fiz previsões ano passado e falei que era um ano de muitas perdas artísticas, tem gravado no meu YouTube, tudo lá certinho, e falei que até o carnaval teríamos uma perda de uma mulher que pararia o Brasil, foi a Glória Maria. Então, esse tipo de percepção a gente tem, a gente vê quando a pessoa não está num bom momento, tá, mas assim, o que eu gosto de frisar é que ninguém tem o direito, nem muito menos a informação de data de vida, de morte de ninguém. Isso não existe na espiritualidade, isso não existe, se falarem é mentira. Não funciona dessa maneira. Esse segredo é só Deus, ninguém mais. Certos mistérios. Rodrigo, você fica exausto depois de um dia de atendimento ou você dá conta, por exemplo, de ir para academia? Porque agora você está magrinho, achou, né? Amiga, exausto. Exausto mesmo. E hoje em dia o WhatsApp, que eu respondo com o maior carinho, é uma extensão do meu trabalho. Não deveria ser, porque ali é um momento que eu tiro para mim. Mas eu tenho dado conta de fazer academia, não tem muito tempo, porque devido a toda essa instabilidade de você pegar a energia dos outros. Porque eu entendo o seguinte, um conselho mal dado, ele muda tudo. Então, eu tenho que aconselhar e aconselhar bem, de forma positiva. As pessoas me perguntam muito de casamento, e aí, tenho que terminar? Eu falo, ai gente, isso é complicado, né? Não é com o Rodrigo. Rodrigo, e a gente comentou muito até... respeito, eu admiro, fico lisonjeado da confiança que eles têm em mim. Mas quem tem que ter essa resposta, meu casamento foi, querido, você está vivendo, você sabe se não está bom, então é uma resposta sua totalmente Pessoal individual, demais. né? Eu não posso ficar opinando. E vem perguntar diamante para mim também, eu fico bravo. Não me coloquem nesses conflitos aí, eu não gosto, não. Pois é, Rodrigo, e tem assim, coisa que é da vida prática. Sim. E eu acho que também é importante a gente lembrar que, claro, no seu caso tudo é muito mais intenso, mas todo mundo tem uma sensibilidade, né? Que dicas você dá, então, para essas pessoas, para nós, né, lidarmos com a nossa sensibilidade, entendermos a nossa sensibilidade, até aprendermos, quem sabe, a ler alguns sinais, assim. Nossa intuição, eu diria. Nossa intuição. Olha, eu acho que tudo que vem é importante a gente ouvir, sentir e seguir o coração manda, o que o coração manda. Eu mesmo, né, embora eu não faço previsões para mim, sou muito claro em falar, eu não sei o que vem pela frente para mim, não faço. Nunca sequer tentei ver em causa própria, tá? Isso é uma coisa que a pessoa acha, ah, não, você sabe tudo. Não, eu não sei tudo. Eu não sei número de loteria, um monte de coisa que eu não sei nada. Até porque senão você teria jogado já, né? Exatamente. Então, acho que assim, mas sempre ouvi aquela intuição, mas às vezes vem, Rodrigo, não vai em tal lugar. Então, isso, as intuições, às vezes a pessoa tá para casar e vem aquela informação, ai, eu acho que não é agora. Aí eu acho que você tem que ouvir. Que aí é o seu eu, não tem nenhum interlocutor. É o seu eu que está falando, pensa melhor. Ah, vá para tal lugar. Não vá para tal lugar. E tem coisas muito práticas que eu falo, gente, se beber, não dirija. Crie um ambiente espiritualizado, de luz. Porque também eu vejo entre amigos e clientes que eles acabam, que eles se colocam em situações complicadas porque eles querem mesmo. Sendo que o livre-arbítrio é só avaliar. Gente, lugar de baixa energia, você tem que ficar longe. Se beber, não dirija. E tantas outras coisas. Eu sempre falo que a gente tem que se conectar com a luz, seja em qual religião. Catolicismo, tudo. Espiritismo, Rodrigo, evangélico, tudo que leve à luz é muito geral, válido. O que os seus clientes, políticos, famosos, empresários, eles querem saber, assim? Eleja 3, por exemplo, principais curiosidades que eles trazem para você. Atualmente, a prosperidade seria o número 1. Né? A prosperidade. Curioso, né? A gente pensa que eles já têm tudo, né? A prosperidade, realmente, eu acho que a gente vem de uma época de Covid, que a gente vê que o dinheiro realmente não é nada. Não adiantava você ter dinheiro, porque a doença levou inúmeras pessoas. A própria prosperidade é mais do que o dinheiro, né? Pessoal, e amor, me perguntam muito, mas dinheiro, prosperidade e poder. Infelizmente, tem sido os tópicos mais falados. E aí uma pergunta.
para você, Rodrigo? Assim, Infelizmente. A humanidade assim, sempre ficou fascinada pelas previsões, as figuras mitológicas. Na sua opinião, vendo as perguntas que chegam, mas qual deveria ser a postura das pessoas que procuram como usar essa ferramenta de forma mais saudável? Porque tem gente também que fica obcecado, né? Vive em função da previsão, ou do horóscopo, ou do que foi falado. Como que essa ferramenta pode ser usada da melhor forma? Eu costumo falar assim, por exemplo, no meu tipo de atendimento, a pessoa vai em mim, a gente dá um parâmetro. Como às vezes eu falo, amiga, você tem tudo, já aconteceu inúmeras vezes, você tem tudo para ser uma mega juíza. Vai fazer concurso, amiga? Ai, não dou conta, Rodrigo. Vai fazer concurso. Pá, volta lá depois de 3 anos, 4, passei, Rodrigo. Então, acho que você tem que absorver esse tipo de caminho que os oráculos, seja qual for, dentro da seriedade, o coração dá, e fazer isso acontecer para melhorar a sua vida. Porque muitas das vezes não há problema em falar, a gente dá uma palavra amiga. Nem sempre a pessoa quer saber o futuro, né? E quem sou eu também para ficar nessa? Então, muitas vezes, eu penso que uma palavra amiga... Naquele momento, ela é crucial. Eu atendo muitos depressivos, vai fazer o tratamento, acredita, procura algo para a sua vida. Então, acho que a pessoa tem que absorver, entender que a gente dá um caminho, mas você tem que fazer fazer acontecer. O que eu digo, não adianta eu prever que você vai ter um emprego, que você vai para cá, que você vai para lá, se você não se movimenta. Você tem que ver, ser visto, acreditar e fazer a coisa acontecer. Então, assim, abrir a potencialidade da pessoa. Porque às vezes a pessoa não acreditar, será que eu vou passar? Vai passar, mas você tem que entrar, porque milagre não é, né? Rodrigo, o que na vida prática esse seu dom te trouxe? Até no quesito financeiro, de conforto, de trabalho, porque você tinha a chance, né, de trabalhar na empresa do seu avô, que você herdou, né? Seu avô tinha empresa de transporte, mas aí você não quis aquilo, né? Você ia prosperar de alguma forma. Olha, foi tanta... O que essa vida Vou contar para você, foi tanta chance que eu até fico avaliando aí para trás. Fiz a melhor escolha. Não, nem chances, eu nem diria financeiras, né? Meu avô era italiano, então eu herdei a cidadania dele, passada pela minha mãe. Eu tive oportunidade de morar fora, em colégios suíços e colégios italianos. Então, quer dizer, a parte cultural, eu acho que eu poderia talvez voltar atrás, porque eu acho muito importante essa parte. Você está muito novo. 41, amiga. Nossa Senhora, está muito jovem, dá para aproveitar assim, ainda. Falar que mudou... de alguma forma, claro, a gente tem uma vida confortável, né? Mas eu acho que o mais interessante é você poder ajudar as pessoas. Senão, eu acho também, avaliando pessoas que vivem só de herança, que eu atendo os montes, a pessoa não tem muito uma base, então parece que vem fácil e vai fácil. Eu não, sou muito pontual, eu acordo 6 horas da manhã, tenho as minhas atividades e dou seguimento a essas minhas atividades. Eu acho que isso me faz ter esse respeito, não só com o cliente, mas com mim mesmo. Eu fico pensando, se eu não for fazer nada, o que eu vou fazer? Né? E você então, imaginou? Acho que a gente tem, e tanto... Né, a gente não precisa também falar essa parte, mas eu acho que a gente consegue ajudar muita gente, né? A parte da caridade, que eu gosto muito de verdade, né? Então, quer dizer, que não deve ser divulgada quem faz, eu acho que tem que ficar em off mesmo, mas eu acho importante. Então, às vezes eu gosto de encaminhar um currículo de um cliente, eu brigo às vezes com amigos poderosos, eu falo, olha, tem uma amiga aqui que está precisando de um cargo pequeno, e aí? Então, acho que a gente é útil nessas questões. Onde a gente estiver, né? É útil. Então, eu batalho muito pelas pessoas, de verdade. Eu pego o currículo, eu tento. Só que eu falo, gente, não depende de mim. Eu levo a pessoas. E as pessoas... Seu talento vai te ajudar, né? Muito mais que uma indicação. Exato. Você imaginou que você chegaria, por exemplo, hoje numa única rede social, você tem quase 3 milhões de seguidores. Você imaginou que você chegaria a este número? Claro que é uma história recente de rede social, né? Você tem 30 anos de sensibilidade aí. Olha, nesse lugar que você está hoje? Sinceramente não. Menor ideia. Eu costumo falar, é uma coisa assim, eu não gosto dessa palavra aqui, mas é a palavra que define. Eu me sinto um pouco orgulhoso do fato de eu ter sido pioneiro lá desde novinho e ter feito as coisas de uma forma tão pontual que as pessoas gostaram,
né? Porque Você circula bem em todo lugar, as pessoas né? gostaram. Nunca houve ninguém que falasse: não, eu não gosto, não, eu não falo, não, eu não recebo. Não, pelo contrário. Há alguns conflitos, às vezes, que pessoas das mesmas áreas querem orientações, aí dá um tipo de conflito que eu tenho que ver para qual lado que eu vou também, né? E o conflito faz parte, né, da vida. Faz parte. Rodrigo, vamos deixar um conselho. A gente está encerrando o bloco da TV, mas tem conteúdo exclusivo da web. Vamos dar um conselho para as pessoas que estão em casa, para acreditarem, talvez, nesse ano, né? Eu vejo muitas situações das pessoas que estão muito desacreditadas, muito tristes, né? Com alguns caminhos. O que essas pessoas, elas podem crer que vai mudar? Eu tenho certeza que vai mudar. Eu acho que, assim, o Brasil, para começo de história, é o celeiro do terceiro milênio. Aqui tudo de bom acontece, é o clima maravilhoso, são as pessoas maravilhosas, não que os outros não sejam, mas o Brasil tem uma energia diferente. Então, assim, as pessoas que estão desanimadas têm que acreditar que nada é como um dia após o outro, né? Se a gente fizer a nossa parte, a coisa acontece. Não depende do Rodrigo, não depende de nenhum tipo de aconselhamento. Depende de você fazer a diferença. Se você quer prosperar dentro da legalidade, dentro das coisas boas, mandar o seu currículo, fazer o seu estudo e insistir. Porque o que eu aprendi, aquela porta só abre se você bater nela, mas você bate umas 30 vezes, que uma hora ela abre, seja em qualquer cenário. Eu acho que isso aí é o mais importante. Adorei ter você, adorei te rever. Amei. Obrigado pela receptividade, Nossa pela energia. casa está aberta. Com certeza, agradeço, muito obrigado. Você viu? que não sai Pelo de carinho. BH nunca, Amo. né? Como bom mineiro. Sempre aqui. Fica Sempre aqui. A aqui. gente dá as viajadinhas, mas volta. Com prazer, viu? Muita Sabrina, luz. adorei Muito também obrigado, ter você aqui. tá? Não Obrigada sabia pela desse notícia. seu lado. Você viu que eu empolgo, né? Vou atropelando. delícia. Adoro. A gente vai para um bloco exclusivo da web. Obrigada pela sua companhia. O nosso conteúdo está aí para você compartilhar bastante e conhecer mais também das redes sociais do Rodrigo. Gratidão é a Beijo. palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado aos nossos telespectadores. Um beijo para você e até o próximo programa. Tchau.